Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos. Eu já lhe peço para que você se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as nossas notificações. Eu lhe peço também para você continuar comigo nesse vídeo até o final, porque será de grande edificação para você. Esse vídeo aqui eu vou trazer como resposta para um judeu que recentemente fez um comentário em um dos vídeos que eu tenho compartilhado. O vídeo que eu tenho compartilhado, no caso onde está este comentário, é o único homem que Alexandre o Grande respeitou sem ser o seu aliado. Foi nesse vídeo que esses comentários aqui ele fez. Aí, diante das respostas, que eu fui dando para ele, ele deu isso aqui como resposta para mim. Veja o que ele falou. Aí eu te pergunto, a profecia do profeta Isaías se cumpriu ou não nos tempos de Acais? A jovem estava realmente grávida. Os inimigos de Acais sumiram antes mesmo que a criança soubesse diferenciar o que é bom e o que é mal. Ele teve um neto que se chamou Emanuel. Veja só, o crucificado não cumpriu nenhuma profecia. É claro, ele irá cumprir da próxima vez que vier. Vocês vão esperar mais 2000 anos. Então isso aqui foi o comentário que esse judeu ele fez para mim. E eu preparei aqui uma resposta para ele, ok? E para vocês que têm nos acompanhado, vai servir como edificação. Muito bem. Essa profecia aqui que ele se refere, de fato, está baseada em Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, Isaías, quando foi usado por Deus, junto com seu filho chamado Seá-Jazube, diante do capítulo 7 do profeta Isaías. Lembrando que Isaías, ele inicia seu ministério por volta do ano 740 a.C. Então essa profecia foi feita 740 anos antes de Jesus nascer. Então isso aqui precisa ser muito destacado para vocês. Muito bem. Ele diz que o crucificado não cumpriu nenhuma profecia. Não cumpriu nenhuma profecia. E ele diz que a referência de Isaías capítulo 7, versículo de número 14, não aplica-se nada sobre Jesus, e sim sobre uma questão histórica que de fato realizou-se no tempo do rei Acais e no tempo do profeta Isaías com seu filho chamado Seá-Jazube. De fato foi. Isto aqui sucedeu. Até porque precisa lembrar que as profecias que foram feitas no Antigo Testamento foram de pessoas que estavam vivenciando os momentos na prática, ok? E eu vou usar aqui diversas profecias que de fato pessoas estavam vivenciando aqueles momentos na hora, e eles usaram aquele momento usando palavras proféticas que teve um cumprimento também na pessoa de Jesus. Então, o fato de esta jovem estar grávida no tempo do rei Acais não era sinônimo que esta profecia não era messiânica ou não iria se cumprir na pessoa de Jesus. Sim, iria se cumprir e se cumpriu na pessoa de Jesus. Eu vou mostrar isso como referência bíblica mais adiante para que os irmãos possam entender melhor. Vamos lá, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 22 e verso de número 23. Lembrando que Isaías profetiza 740 anos antes de Jesus nascer, ok? Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito da parte do Senhor, por meio do profeta, que disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Pois bem, então se essa profecia de Isaías 7,14 não tem nada a ver na pessoa de Jesus, porque Mateus, que é judeu, ele aplica esta profecia como cumprimento do nascimento virginal de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Se essa profecia não tivesse menção de Jesus, de fato Mateus não colocaria ela como referência, mostrando que Jesus nasceu de uma virgem. E isso você, como judeus, acredito que sabe muito bem. Vamos lá. Então vamos falar sobre o nascimento de Jesus, porque ele disse no comentário que o crucificado
não cumpriu nenhuma profecia. O crucificado não cumpriu nenhuma profecia. Então, se o crucificado não cumpriu nenhuma profecia, porque disse Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2: Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena, entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, em cujas suas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade, ou eternidade, né? Conforme outra tradução. Mas Miqueias, a se referir sobre isso aqui, capítulo 5, versículo 2, ele fala onde seria o local do nascimento de Jesus. Ele diz que Jesus nasceria na cidade de Belém de Judá. Será que Jesus não nasceu em Belém de Judá? Porque disse Mateus, capítulo 2, versículo 4 e verso de número 5. Veja que Mateus diz: Enquanto ele tinha reunido todos os principais e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe: onde havia de nascer o Cristo? Onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: em tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá o governador, que há de governar o meu povo de Israel. Ó judeus, essa profecia o crucificado não cumpriu? Será que esta profecia não teve nada a ver com o crucificado? Ok. Vamos falar agora como seria a entrada do crucificado em Jerusalém, né, judeus? Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9. Veja que Zacarias diz: Alegra-se com todo o coração, filha de Sião. Gritai, filha de Jerusalém. Veja, o seu rei vem até vocês. Ele é justo e vitorioso, contudo é humilde. Ele está montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo de número 21, versículo 6 e verso de número 7. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumenteio, e sobre eles puseram suas vestes, e Jesus se sentou sobre eles. Será que o crucificado não cumpriu esta profecia? Lá de Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Ou Jesus não entrou em Jerusalém sentado em um jumento, conforme disse Mateus capítulo 21, versículo 6 e verso de número 7. Vamos falar agora de um momento que o salmista Davi estava passando um momento de tamanha aflição, que ele usa o seu momento palavras que iria cumprir na pessoa de Jesus, no momento que o crucificado de fato estava crucificado. E esta referência que Davi ele expressa está em Salmo de número 22, versículos 6, 7 e 8. Eu quero que você acompanhe comigo essa referência. Veja que o salmista disse: Mas eu sou verme, não homem, escarnecido por todos, desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim. Olha com desdém e balança a cabeça. Entregou-se ao Senhor, então que o salve, que o Senhor livre, se lhe quer tão bem. Esse texto bíblico cumpriu em Jesus, lá em Mateus capítulo de número 27, versículo de número 43. Ele confiou em Deus, disse o povo, que ele o salve agora, se de fato lhe quer bem. Afinal, ele não disse, sou filho de Deus? Então, mais uma profecia, o crucificado, judeus, ele cumpriu, não é? Mas vamos para a próxima. Salmo de número 22, versículo de número 18. Veja o que diz: Dividem minhas vestes, por minhas roupas jogam sortes. Essa é a expressão aqui cumpre Mateus capítulo 27, versículo de número 35. Depois de terem pregado na estaca, dividir as roupas dele entre si, jogando dados, ou seja, dividir as roupas jogando, a sorte. Muito bem. Mas sabe por que os judeus, ele de fato não acredita que Jesus é o seu Messias? Ele não crê que eles crucificaram o seu próprio rei e salvador?
por conta de uma mentira que foi feita há 2000 anos atrás. Então, como judeus, não é? Ele colocou no comentário aqui dizendo: o crucificado não cumpriu nenhuma profecia. É claro, irá cumprir da próxima vez que vier. Vocês vão esperar mais 2000 anos. Na verdade, não é a gente que vai esperar 2000 anos, não é? Porque nós estamos aguardando a volta dele como um momento do arrebatamento da igreja, conforme disse o apóstolo Paulo, lá em sua primeira carta, né? A igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 ao verso de número 18. Nós estamos aguardando esse momento. Mas isso aqui, de fato, é mais uma preocupação para vocês que são judeus. Por quê? Porque vocês irão ver, irão contemplar que esse crucificado que tanto vocês desprezam, de fato é o grande rei que vocês mataram de uma forma tão injusta. Mas sabe por que você que é judeu, que fez esse comentário aqui, não acredita no crucificado, não acredita em Jesus? Por conta de uma mentira que os seus líderes, os seus anciões, eles praticaram há 2000 anos atrás. E isso está escrito. Mateus capítulo número 28, versículo 11 ao verso número 15. Eu quero ler com você. Quando as mulheres partiram, alguns soldados foram até a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido aos líderes dos sacerdotes. Ele e os líderes então se reuniram para decidir o que iriam fazer. Depois deram uma boa quantia de dinheiro aos soldados e lhes disseram: é isto que vocês devem dizer. Os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estava dormindo. Se essas coisas chegarem aos ouvidos do governador, nós os convenceremos de que foi isso mesmo que aconteceu. Vocês não terão nenhum problema com isso. Os soldados então, depois de receber o dinheiro, fizeram exatamente o que os líderes dos sacerdotes e os líderes tinham dito. E até hoje, nessa versão que os judeus acreditam. Então os judeus eles não acreditam que eles crucificaram seu rei e salvador simplesmente por conta desta mentira. Os seus líderes, eles espalharam, pagando uma alta quantia de dinheiro aos soldados romanos para espalharem esse boato, que Jesus, ele não ressuscitou, mas foram os seus discípulos que à noite, quando eles estavam dormindo, os discípulos furtaram o corpo de Jesus. Mas sabe uma coisa muito interessante? Que diante da lei romana, um soldado que dormisse em serviço, a lei dizia que deveria ser morto, porque ele dormia em serviço e tinha furtado o corpo daquele que de fato ele deveria guardar, proteger. Mas sabe, na história não fala de nenhum soldado que foi morto, né? Por quê? Porque os líderes pagaram alta quantia de dinheiro e defenderam este boato. Esconderam esses soldados através de umas suas mentiras. E outra coisa, a lei romana diz que nenhum soldado que dorme em serviço tem condição de defender a sua ação em julgamento. Até porque uma pessoa que está dormindo, como que ele vai ter ciência que foi alguém que furtou, se ele disse que foi os discípulos de Jesus que furtaram o corpo de Jesus? Ora, se ele estava dormindo, como eles têm ciência que foram os discípulos de Jesus que furtaram? É lógico que não tem condição nenhuma eles confirmarem que foram os discípulos de Jesus, porque segundo diz ele, que estava dormindo. Poderia ser qualquer outro que tivesse furtado o corpo de Jesus, ou de fato o Messias, ele ressuscitou e está agora à destra do trono de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Em brevemente, judeus, ele voltará. Aí vai cumprir aquilo que está em Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo de número 7, que ele virá sobre as nuvens, e todo olho o haverá, até aqueles que os transpassaram com a lança. Então ele há de vir. Eu tenho certeza que é de grande esperança para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Que Deus, ele continue te abençoando.